Olá, queridos irmãos e irmãs. Dia 5 de fevereiro, sexta-feira, memória de Santa Águida. A piedosa, bondosa e santa mulher chamada Águida viveu no século III e deixou-nos grande exemplo de fidelidade a Cristo. Recebeu propostas indecentes dos infames, mas sua escolha foi Cristo. Permaneceu na verdade do Evangelho e abraçou o martírio depois de terríveis torturas. Os fracos aos olhos humanos são fortes e invencíveis aos olhos de Deus. A firmeza de Águida, de Santa Águida, nos motiva a viver com fidelidade a nossa vida. O Evangelho de hoje se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos do 14 ao 29, e nos relatam o seguinte: Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João disse a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela o entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. É interessante observarmos no dia de hoje alguns aspectos. Primeiro, o remorso de Herodes. Herodíades era casada com seu irmão. Seu irmão era rei da Idumeia. A Idumeia era um reino sem expressão nenhuma. Nasceu da divisão do terreno de Israel, território de Israel. A Galileia ficou ao norte, Judá ao sul e a Idumeia passando o rio Eufrates. Então era um reino sem expressão nenhuma. Herodes já era o rei da Galileia, era o reino do norte, antigo reino do norte. Herodíades largou Filipe e foi atrás de Herodes e acabou conseguindo convencer Herodes a casar com ela. Ele vivia em adultério. Pior, ele vivia em adultério com sua própria cunhada. Herodíades era uma mulher ambiciosa. João não aprovava o casamento de Herodes. E é interessante que Herodes gostava de João. Ele respeitava João, porque sabia que João era um homem sério. E que aquilo que João falava realmente provinha de Deus. Não era algo que vinha da cabeça de João. Portanto, ele gostava de João, por mais que ele ficasse embaraçado diante das colocações de João, que sempre alertava: não te é lícito ficar com a mulher do teu irmão. Você está cometendo adultério e ela também. Só que Herodíades, que era ambiciosa, assim como Jezabel, que era casada com Acabe e que provocou a morte de Nabote, da vinha de Nabote, fez o quê?
esperou o momento oportuno, como toda pessoa sorrateira, né? Aquela pessoa fria, inescrupulosa, que espera o momento certo para atacar aqueles que vivem na justiça, na verdade e em Deus. É a prefiguração perfeita de uma pessoa má, que espera o momento correto, o momento certo, para buscar a sua vingança. E eis que esse dia chegou. Herodes, provavelmente embriagado, se agradou da sua enteada, né? E aqui é uma mensagem para aquelas pessoas, né, que já estão um pouquinho mais na idade, que muitas vezes ficam encantados com os dotes das donzelas e perdem a cabeça por causa disso, né, deixando de lado muitas vezes os seus princípios morais e éticos, as suas esposas, e vão atrás das ninfetinhas por aí, né? Lembre-se sempre da postura de Herodes, quando forem buscar fazer essas coisas, e não se deixe levar pelos encantos, botem a cabeça no lugar. Se encantando com ela, prometeu para ela dar qualquer coisa. E aí foi o momento oportuno. Herodíades avisou para a filha, que ficou conhecida na tradição como Salomé: eu quero a cabeça de João. E aí mais uma injustiça foi completada neste mundo, foi feita neste mundo. Foi realizada neste mundo. O profeta de Deus, o precursor, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, foi degolado, foi martirizado na prisão por causa do desejo insano de uma mulher que era a própria personificação do mal. João sofre o martírio porque falava a verdade, porque não compactuava com os poderosos deste mundo. Mas é assim, né? Há pessoas que só conseguem responder à verdade com a violência. Seja a violência nos ataques através de rede social, seja as violências contra o atentado contra a moral das pessoas, só agem pela violência, porque elas não têm como rebater a verdade. Então, elas se escondem na violência para tentar fazer com que a voz da verdade se cale. Mas a voz da verdade nunca se cala. A voz da verdade é a voz que proclama o Senhor dos ensinamentos que Ele deixou. Portanto, essas pessoas compreendam que não é através da violência que elas irão conseguir fazer com que a voz se cale. A voz de João se calou, mas a voz de Jesus se fez presente. Por isso que Herodes acha que Jesus é João Batista ressuscitado, porque uma voz se cala e outra surge, e Deus continua a se manifestar na história humana. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!